Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Com o texto do Salmo 20, versículo 7, fica a minha saudação para todos vocês. É uma bênção estar aqui mais uma vez na sua casa. Não sei até quando vão essas aulas da escola bíblica transmitidas dessa forma, porque graças a Deus essa doença já começa a ir embora, mas em breve estaremos juntos também na própria sede da Primeira Igreja Batista de Niterói. Hoje, a nossa aula é o fechamento da revista sobre Isaías. Nós temos utilizado essa revista, a revista Compromisso, e hoje, na verdade, são duas lições dentro de um tempo só. Nós vamos estudar a aula 12 e a aula 13. A aula 12 tem como tema A Salvação é Proclamada e tem como base o texto de Isaías, capítulo 61. A aula 13 tem como tema Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. E tem como propósito mostrar que o Novo Testamento também está recheado de textos do livro de Isaías e que vão sinalizando a chegada do Messias e a salvação prometida que nós já temos a oportunidade de experimentar. Eu quero começar orando com vocês, clamando pela bênção, pela presença do Senhor, e logo depois vamos prosseguir no estudo de hoje. Oremos, queridos. Deus vivo, Deus santo, Deus todo-poderoso, te louvo e te glorifico, Pai, porque não é a capacidade humana que transforma vidas, não é a eloquência humana, não são palavras bonitas, mas é a ação do Teu Espírito Santo, Pai. Quando encontra um coração desarmado, um coração aberto, um coração sedento, um coração que quer aprender a Tua palavra e que tem fome e sede da Tua presença. Por isso, Deus, eu quero clamar que Teu Espírito Santo agora, Pai, capacite as nossas vidas para estudar a Tua palavra, para compreender e para guardar no coração, mas também para praticar aquilo que vamos aprender, Pai, para vivenciar a Tua palavra. Que o Senhor, mais uma vez, Pai, fale a Tua palavra que é divina e eterna, através de lábios humanos e imperfeitos, mas cumprindo o propósito, Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas através dela. Que esse tempo seja um momento de restaurar o nosso coração, de fortalecer a nossa alma, do mesmo modo como há poucos minutos cada um estava na sua casa tomando o seu café, comendo o seu pãozinho. Que seja oportunidade para que o Teu Espírito Santo também alimente as nossas almas, os nossos corações, Pai, com a Tua palavra, com a Tua presença. Enche-nos com Teu Espírito, Pai, e nos ajude a compreender essa palavra que é viva e que é eficaz, Pai, e a viver os frutos e os resultados da Tua palavra nas nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Eu gostaria de primeiro apresentar quem é que escreveu esse texto que nós vamos estudar. O texto do livro de Isaías. Quem é esse Isaías? E será que foi Isaías realmente que escreveu o livro que tem o seu nome na Bíblia, o livro de Isaías? Veja que algumas pessoas acreditam que não foi ele que escreveu o livro inteiro. Existem pessoas que acham que 3 pessoas diferentes é que escreveram o livro de Isaías. Mas eu não penso dessa forma. Eu acredito que foi realmente Isaías quem escreveu o livro todo, que leva o nome dele, do início ao fim. Mas aqueles que não acreditam, aqueles que colocam dúvidas, levantam essas dúvidas porque ao longo do livro de Isaías dá para perceber que o estilo vai mudando. As palavras vão mudando, a forma de escrever vai se tornando diferente. Mas o que acontece é que o livro de Isaías foi escrito ao longo de muitos anos da vida de Isaías. Eu não creio que ele sentou num só momento e escreveu o livro dele do início ao fim. O que parece é que ele foi escrevendo ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério, e quando ele partiu, alguém recolheu esses escritos, e no momento certo Deus usou as pessoas para encadernar esses textos e formar a nossa Bíblia. E eu creio, como disse, que Isaías escreveu o livro dele do início ao fim. E eu uso como exemplo para entender isso o mesmo fato de que eu já escrevi muitos textos e tenho escrito também textos. E se alguém pegar um texto que eu escrevi há 15 anos atrás, há 10 anos atrás,
talvez pode achar que não sou eu que escrevi. Porque na realidade, eu não uso as mesmas palavras que eu usava há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Nós vamos estudando, vamos aprendendo palavras novas, vamos mudando um pouco o nosso estilo. E por isso também eu creio que o fato de haver algumas mudanças de estilo ao longo do livro não significa que havia necessidade de ter algum outro autor, mas muito pelo contrário, eu creio que representa diferentes fases da vida de Isaías. Até porque o Isaías bíblico, ele acompanha o reinado de 4 reis lá em Judá, só para os irmãos terem uma ideia de como foi a sua vida, de como foi o seu ministério. Esse Isaías que está descrito bem desde o início do livro, a Bíblia nos mostra que ele era parente do rei Uzias, ele acompanha o reinado do rei Uzias, depois de Jotão, de Acais e de Ezequias. E em outro texto que nós já estudamos há bastante tempo, estudamos aquele texto bonito de Isaías 6, quando ele provavelmente ainda era um adolescente, um jovem, ele entra para orar dentro do templo quando morre o rei Uzias, e é aquele texto bonito que nós já estudamos até acho mais de uma vez aqui nas nossas aulas. Mas hoje nós vamos pegar a parte final do livro de Isaías. Vamos entender o que ele quis dizer ali no capítulo 61 e também fazer conexões com o Novo Testamento em relação a essa mensagem que ele nos trouxe. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, quero ler junto com você o capítulo 61 do livro de Isaías, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Como o noivo se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar
o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Louvado seja Deus por esse texto tão maravilhoso, por esse texto tão magnífico. E aí vem a pergunta: o que é que esse texto tem a nos dizer? Na verdade, queridos, esse texto maravilhoso, ele vai ser usado por Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, mas isso eu vou ver com vocês daqui a pouco. Eu quero primeiro que vocês observem o texto em si de Isaías 61. O que o texto de Isaías está nos dizendo. Ele diz, falando da obra que o Messias faria, falando de forma profética daquilo que Jesus Cristo um dia haveria de fazer, ele diz que o Espírito do Senhor estaria sobre Cristo. Esse é um detalhe muito importante e muito necessário de nós aprendermos. Nós sabemos que Jesus, quando ele vem à Terra, nascendo para viver aqui em forma humana durante alguns anos do seu ministério, da sua vida terrena aqui, o livro de Filipenses diz que Jesus se esvaziou da sua glória para viver a vida de um ser humano comum, dentro das limitações que um ser humano comum viveria. Porque a grande graça, a grande glória da salvação é Jesus ter vindo à Terra. Ele abriu mão dos seus poderes divinos para viver aqui na Terra como um ser humano comum e conseguir vencer o pecado, ainda que com as limitações de um ser humano comum. Jesus busca a presença do Pai, como nós também devemos fazer. Jesus busca ser cheio do Espírito Santo de Deus, como nós também devemos fazer. Então Jesus é Deus, sim, Jesus tem todo o poder, sim, mas quando ele vem à Terra, é como se ele estivesse guardando o seu próprio poder para viver aqui na Terra com as limitações que um ser humano vive, e aí ele vai buscar o Pai em oração, como também nós fazemos, para que ele realize os seus milagres no poder do Espírito Santo. É muito interessante, queridos, e até para esclarecer ainda mais esse assunto, veja por favor aqui no livro de Filipenses, quero que você veja esse texto, porque esse texto, apesar de não estar em Isaías, é fundamental para que você compreenda o que nós estamos estudando. Aqui em Filipenses, nós vamos observar o texto nos dizendo que Jesus se esvaziou da sua glória. Veja por favor, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que diz assim: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que texto maravilhoso, queridos. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não usou os seus poderes divinos, porque ele precisava aqui na terra viver a vida de um ser humano comum e vencer o pecado como um ser humano comum para se tornar capaz de nos oferecer essa salvação que ele mesmo conquistou, que ele mesmo comprou através de uma vida santa, de uma vida íntegra, totalmente pura, sem nenhum pecado, mas ao mesmo tempo se oferecendo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer em nosso lugar, recebendo o castigo pelos nossos pecados no nosso lugar e nos dando a chance de participar da vida eterna que ele comprou para nós através do derramamento do seu sangue e nos oferece gratuitamente. É por isso que quando Jesus está realizando o seu ministério nos seus anos aqui na terra, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, precisava estar sobre ele.
ele buscava o poder do Pai e a unção do Espírito Santo para realizar os seus milagres. Volto a dizer, Jesus sempre teve e tem todo o poder. Mas ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou do seu poder para vir à Terra e viver a vida simples de um ser humano comum. E vencer o pecado estando dentro dessas limitações. Exatamente para conseguir se tornar o nosso Salvador. É por isso, por exemplo, que quando você vê Jesus chegando perto da tumba de Lázaro para realizar o milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus ora ao Pai e busca o poder do Pai para realizar aquele milagre. Quando Jesus morre e ressuscita, ele retoma a sua glória, retoma o seu poder e volta a usar plenamente o seu poder, porque ele também é onisciente, onipotente e onipresente. Durante a passagem pela terra, ele se limitou para viver dentro das limitações de um ser humano comum. Mas após a sua morte e ressurreição, ele retoma plenamente a sua glória. E é por isso que está dito aqui no início de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ou seja, ele está dizendo, o Senhor me deu esse poder de pregar boas novas aos quebrantados. E enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar salvação e libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então Jesus vem para restaurar aquele que havia sido quebrado, ferido, machucado. Ele vem para salvar aquele que havia se perdido. Ele vem para restaurar o ser humano que precisa de restauração. É por isso que Jesus não rejeita o pecador mais sujo, o pecador mais terrível que possa existir, para qualquer um deles que se arrependa, que se prostre diante da presença de Jesus. O poder do Senhor Jesus Cristo consegue libertar e transformar essa vida. E muitos são os que têm sido transformados, que têm tido a vida completamente transformada pelo poder de Jesus Cristo. Observe que ele faz aqui uma referência também que merece ser explicada com mais detalhes. Quando ele diz que veio a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. É interessante que quando Jesus vai citar isso aqui em Lucas 4, que eu já vou ler, essa parte do dia da vingança Jesus não chega a ler. Mas ele faz a leitura de Isaías até essa parte do ano aceitável do Senhor. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja, por favor, eu já quero ler com você o texto paralelo, que está em Lucas 4, a partir do verso 14, do 14 ao 30, para que você veja a ligação desses dois textos e o cumprimento desses textos e as lições que isso nos traz. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 a 30, diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, observe que esse Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Vamos entender o que está acontecendo. Você lembra que Jesus nasceu em Belém. Ele, assim que nasce, vai para o Egito, passa alguns anos no Egito, porque Herodes o Grande estava querendo matá-lo, e o anjo orienta Maria e José para que fugissem com Jesus para o Egito. Jesus passa alguns anos no Egito. Quando morre Herodes o Grande, o anjo aparece de novo para José e diz: volta, porque já morreram aqueles que queriam matar o menino. E aí, quando Jesus volta com a sua família, eles não voltam para Belém, mas eles vão para a parte norte de Israel, para a região da Galileia. E é exatamente ali na região da Galileia, na cidade de Nazaré,
que a família de Jesus vai se instalar, é ali que Jesus vai passar a sua adolescência, a sua juventude, vai entrar na sua vida adulta. Então Jesus, quando começa o seu ministério, ele vai pregando por algumas regiões ao redor de Nazaré, até que num determinado momento as notícias das suas obras, das suas pregações, já tinha chegado ali em Nazaré, e Jesus volta ali na cidade em que ele foi criado, num sábado, e faz uma visita à sinagoga. Até os 30 anos, Jesus viveu uma vida trabalhando ali na carpintaria de José, uma vida que a gente poderia dizer uma vida santa, uma vida íntegra, mas uma vida comum. Aos 30 anos, ocorre aquele momento em que Jesus se dirige até o Rio Jordão, onde João Batista está batizando, e aí Jesus se submete ao batismo. João Batista vai batizar Jesus nas águas. Quando Jesus sai, o Espírito pousa em formato de uma pomba, uma voz começa a dizer: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e temos a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos ali naquele momento do batismo. Mas quando Jesus sai do batismo, ele vai para o deserto e vai passar ali 40 dias de intensa tentação e de grande sofrimento. Depois desses 40 dias, Jesus volta. Quando ele volta, João Batista está preso. E é nesse momento da volta que Jesus começa a pregar, a ensinar e a fazer milagres e maravilhas. E quando ele volta na sua região, na região de Nazaré, na região onde ele foi criado, onde ele foi adolescente, onde ele foi jovem, onde ele viu o início da sua vida adulta, ele faz uma visita na sinagoga no sábado, conforme o costume. Havia um costume nas sinagogas que quando eles estavam fazendo ali a sua reunião, se houvesse algum visitante, alguém que estava fora e que de repente retornou à cidade, eles convidavam para que essa pessoa lesse um trecho do livro da Bíblia e fizesse algum comentário. E aí Jesus está na sinagoga no sábado, lhe deram o livro do profeta Isaías, e Jesus abriu o livro exatamente no lugar onde estava escrito. E eu prossigo com a leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui, na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre a qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém,
passando entre eles, retirou-se. Que cena mais fantástica, queridos, que nós acabamos de ver aqui. Tem muita coisa para ser dita, então vamos pegar aqui por partes. Observe que tanto lá em Isaías 61, ele fala sobre essa questão de apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, como Jesus, na leitura que fez, ele também fala aqui, bem na sequência do capítulo 4, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele para nesse ponto. E a pergunta é, o que significa essa expressão, o ano aceitável do Senhor? E o que significa essa expressão, o dia da vingança do nosso Deus? Na verdade, Jesus veio trazer uma orientação sobre essas duas questões. Sobre o ano aceitável e sobre o dia da vingança. Mas há um motivo pelo qual aqui ele só lê até essa parte do ano aceitável. Daqui a pouco você vai entender por que essa parte do dia da vingança não chegou a ser lida nesse momento. Observe que quando ele fala sobre o ano aceitável, para você compreender essa expressão, nós temos que pular lá para o livro de Levítico. Levítico capítulo 25. O que era, na verdade, esse ano aceitável? Primeiro eu vou fazer a explicação, daqui a pouco eu vou ler aqui para que você veja isso na Bíblia. Lá em Israel, o costume, quando eles vendiam uma propriedade, era que, na verdade, eles vendessem o tempo de colheitas que essa propriedade poderia ter até o ano que era chamado de ano aceitável, também chamado de ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Você lembra que era uma orientação lá do Antigo Testamento que eles trabalhassem a terra durante 6 anos e no 7º eles não podiam trabalhar a terra precisava descansar. Era uma época que eles não tinham acesso aos fertilizantes que nós temos hoje. E esse descanso da terra depois de 6 anos, deixando 1 ano sem fazer ali semeadura, era a oportunidade para que a terra pudesse descansar e de novo os processos bioquímicos acontecerem para que aquela terra pudesse estar em condições de no ano seguinte ser de novo semeada e produzir boas colheitas, para não haver uma exaustão da terra. Só que depois de 7 ciclos desses, 7 ciclos de 7 anos, ou seja, depois de 49 anos, havia o ano do jubileu, como se fosse o grande ano sabático, o grande ano do descanso. O que significava isso? A cada 49 anos, todos aqueles, por exemplo, que haviam se endividado e que estavam com dívidas pendentes, quando chegava o ano do jubileu, essas dívidas eram perdoadas. Quando alguém vendeu uma propriedade de produção, quando chegasse o ano do jubileu, essa propriedade voltava para o primeiro dono, para o antigo dono. Então o ano do jubileu era o ano do resgate, era o ano da restauração. Se alguém, por exemplo, endividado, acabasse se tornando escravo, isso era uma coisa que poderia acontecer pela lei da época, quando chegasse no ano do jubileu, aquele escravo teria que ser libertado, se ele era um escravo por dívidas. E esse ano da libertação, esse ano aceitável, a palavra jubileu vem da palavra júbilo, de celebração, de alegria, de festa. Era um ano festivo, era um ano desejado, era um ano aguardado. E como acontecia a cada 49 anos, pelo menos uma vez na vida, as pessoas que tivessem uma média de vida normal, comum, teriam oportunidade de presenciar um desses anos do jubileu. Mas isso está explicado aqui em Levítico 25. E eu quero que você entenda isso, e vou ler aqui um trecho de Levítico 25, para que você veja como era extraordinária a missão do Salvador que está proclamando o ano aceitável do Senhor. Veja, por favor, Levítico 25, a partir do verso 1. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha,
e colherás os seus frutos. Mas, no 7º ano, haverá ano de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não cegarás. As uvas da tua vide, não tratada, não vindimarás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e a teu servo, e a tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Então, 6 anos eram anos de trabalho normal, de preparação da lavoura, de semear, de colher, de podar as vinhas, colher as uvas. Mas no 7º ano, eles não podiam fazer nada disso, a não ser colher aquilo que fosse necessário para a própria alimentação, para a subsistência deles. E nesse ano, que era o ano sabático, o 7º ano, as pessoas tinham permissão para entrar lá e para colher aquilo que nascesse espontaneamente. Por exemplo, as uvas que brotassem espontaneamente daquela vinha não tratada, tanto os estrangeiros, os habitantes daquela terra, poderiam entrar ali, colher aquilo que fosse necessário para eles comerem, sem haver nenhum problema. Porque esse 7º ano era o ano em que a terra ficava descansando e todos tinham acesso para colher o que brotasse dali. Observa agora a partir do verso 8. Também contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, a cada 49 anos, havia esse ano aceitável do Senhor. Veja só o que ele prossegue dizendo. Então, no 10º dia do 7º mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, fareis soar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, quem fosse escravo seria liberto no ano do jubileu. Quem tivesse perdido as suas propriedades por dívidas, receberiam de volta as suas propriedades nesse ano do jubileu, que acontecia a cada 49 anos. E ele prossegue dizendo, no versículo 11, esse ano 50º será para vós jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque é jubileu. Santo será para vós. Diretamente do campo comereis o seu produto. Nesse ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Se venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, não vos defraudareis uns aos outros. Conforme o número de anos, desde o jubileu é que comprarás ao teu próximo, e conforme o número de anos das colheitas é que ele te venderá. Entenda essa explicação. Imagine que o jubileu seria daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos ia fechar mais um ciclo desse de 49 anos. Então quem estava fazendo, por exemplo, a venda de um terreno de plantação, fazia o seguinte cálculo. Bom, se daqui a 10 anos é o ano do jubileu, e esse terreno vai voltar para o antigo dono, então o que eu estou vendendo são esses 10 anos de colheitas. O preço era calculado pelo tempo que faltava para chegar o ano do jubileu. Então, quanto mais perto estivesse desse ano do jubileu, mais barato se vendia a propriedade, porque no ano do jubileu ela teria que voltar para o dono. Observe que isso também está escrito aqui no versículo 23, mas também não se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Portanto, se em toda a terra da vossa possessão concedereis que seja redimida a terra, se teu irmão empobrecer e vender uma parte da sua possessão, virá o seu parente mais chegado e remirá
o que seu irmão vendeu. E se alguém não tiver remidor, mas ele mesmo tiver enriquecido e achado que lhe basta para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar do preço da venda restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Você entendeu isso? Quem era escravo seria liberto no ano do jubileu, no ano aceitável do Senhor. Quem estava com dívidas, as dívidas seriam perdoadas. Quem se desfez de imóveis, os imóveis voltariam para o antigo dono, a cada 50 anos, a cada 49 anos. Sendo que, se o lugar que a pessoa vendeu não fosse uma propriedade para produção, para plantio, para colheitas, e sim fosse uma casa na cidade, havia o prazo de 1 ano para a pessoa que vendeu comprar de novo, e quem comprou teria que devolver a propriedade. Observe isso, está aqui no versículo 29, e daqui a pouco eu vou unir todo esse texto de Levítico com o que nós lemos aqui de Isaías. Veja, versículo 29 diz assim: se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá remi-la dentro de 1 ano inteiro, depois da sua venda. Durante 1 ano inteiro, terá o direito de a remir. Mas se passado 1 ano inteiro não tiver sido resgatada, essa casa que está na cidade murada ficará em perpetuidade pertencendo ao que comprou, e a sua descendência não sairá do seu poder no jubileu. Então vamos entender essas explicações. Se a pessoa, ao invés de ter um terreno de plantio, ela tivesse uma casa na cidade, e ela se endividou, ela teve problemas, ela precisou vender a sua casa, e ela então vende a casa na cidade, dentro de 1 ano, se ela conseguisse juntar dinheiro novamente, a pessoa que comprou era obrigada a desfazer a venda, a devolver aquela casa na cidade. Por isso, esse era o ano aceitável. Um dos significados do ano aceitável é esse ano em que aquele que vendeu uma casa na cidade, uma casa de propriedade para moradia, teria que desfazer o negócio se quem fez a venda conseguisse o dinheiro e trouxesse com o propósito de desfazer a venda. Se passasse 1 ano, essa venda já não seria mais desfeita. E nem no ano do jubileu ela seria devolvida. Mas se fosse um terreno de produção, um terreno onde haveria ali uma plantação para venda, aí sim, obrigatoriamente no ano do jubileu, voltaria para o dono. Então, no ano do jubileu, em todo Israel, haviam pessoas tocando trombetas com chifres de carneiro, anunciando, naquele dia, a chegada do ano aceitável do Senhor, a chegada do ano do jubileu, onde todos aqueles que estivessem endividados, que estivessem passando por problemas difíceis da vida financeira, teriam a restituição de tudo que perderam. Eu dei essa volta toda para dizer para vocês que esse ano do jubileu, esse ano aceitável do Senhor, esse ano do resgate, esse ano que o escravo deixava de ser escravo, que o escravo tinha que ser libertado, era um ano profundamente desejado em Israel. As pessoas ficavam fazendo as contas. Ah, meu Deus, faltam 7 anos para o ano do jubileu. Ah, meu Deus, já faltam só 3 anos para o ano do jubileu. Elas ficavam naquela expectativa da chegada do ano do jubileu. Mas a obra que Jesus Cristo veio fazer é para nós um eterno ano do jubileu. Porque Jesus veio à Terra exatamente para libertar os que estão escravizados. Ele veio à Terra exatamente para nos libertar do jugo, do pecado que nos levaria para o inferno. Ele vem com esse propósito de ser o nosso remidor, aquele que paga a dívida no nosso lugar, aquele que tem o poder de apregoar, de tocar as trombetas, dizendo que chegou o ano da libertação, chegou o ano da restituição, chegou o ano da mudança, chegou o ano de ter a sua vida espiritual restaurada por Deus. A gente às vezes vai deixando os anos passarem, a vida passar, e a gente pensa, se 1 ano, qualquer hora dessas, eu acerto minha vida com Deus. Qualquer dia desses, eu volto a buscar a Deus com mais intensidade, como eu buscava antes. Qualquer dia desses,
eu volto a ler mais a Bíblia como eu lia antes, eu volto a orar com mais dedicação como eu fazia antes. Algumas pessoas estão esperando esse dia chegar. Só que a partir de Jesus Cristo, esse dia passa a ser um eterno hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o dia do jubileu. Hoje é o dia em que as trombetas estão tocando, anunciando que existe libertação sendo oferecida. Às vezes alguém está preso por um pecado e não tem forças de se libertar. Mas o ano da libertação já foi apregoado. Jesus, o Salvador, o Libertador, o Remidor, está disponível para nós, para nos libertar, para nos salvar, para nos restaurar, para nos ajudar a alcançar de volta coisas que nós perdemos, que foram destruídas na nossa vida. É Jesus nos oferecendo a restituição da nossa própria vida, que talvez foram anos perdidos em pecados, anos perdidos fazendo coisas que não eram da vontade de Deus. E Jesus vem para dizer: o ano da restauração chegou. O ano da restauração começa agora, começa hoje. E a vida se torna um eterno hoje. Porque todos os dias, a partir de Cristo, essa salvação está disponível. Essa salvação está sendo oferecida para nós. E o dia da vingança do nosso Deus, que você achou que eu tinha esquecido? Veja, o dia da vingança do nosso Deus é um dia muito importante também. E do mesmo modo como o Messias tinha a tarefa de apregoar o ano aceitável do Senhor, também era tarefa do Messias, também era tarefa de Jesus Cristo, falar do dia da vingança do Senhor. Que dia é esse da vingança do Senhor? Veja, há um texto bíblico que diz que nós não devemos nos vingar a nós mesmos. Mas o nosso Deus é aquele que faz a justiça. Se em algum momento você se sentiu injustiçado, injustiçada, você não tem que tentar prejudicar quem prejudicou você, de forma alguma, pelo contrário. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos maltratam, orar por aqueles que nos caluniam. Porque enquanto você está fazendo isso, Deus vai entrar na sua causa para ser o seu defensor. Não é você que tem que se defender. Não é você que tem que tentar bater naquele que está tentando te destruir. Você precisa conseguir crer que o vingador é Deus. Ele é que vai fazer justiça sobre a sua vida. Nós somos ovelhas, Ele é o nosso pastor. E é Ele quem vai nos proteger das serpentes e dos ataques dos lobos, queridos. Observe que esse ano da vingança do nosso Deus é o ano da retribuição. É o dia em que cada um vai receber de acordo com aquilo que fez. É o ano da prestação de contas. Se por um lado Jesus proclamou para muitas pessoas, em muitos momentos, que havia chegado para eles a oportunidade da salvação, como por exemplo quando ele chega na casa daquele cobrador de impostos, Zaqueu, que quando vê Jesus entrando ali fica tão maravilhado, tão arrependido pelo peso dos seus pecados. E Jesus observa ele dizendo: olha, eu quero devolver de forma multiplicada os impostos que eu recolhi de forma indevida. Quando Jesus vê essa disposição de mudança no coração de Zaqueu, Jesus diz: hoje chegou salvação a esta casa. Queridos, mas do mesmo modo como Jesus fala da salvação chegando ali até a casa de Zaqueu, a Bíblia também nos mostra Jesus falando que haveria um dia do juízo de Deus, um dia do julgamento de Deus, um dia da retribuição de cada um de acordo com as suas obras. Esse é o dia da vingança do Senhor. Esse é o dia da vingança do nosso Deus. O dia do juízo de Deus sobre a humanidade. A Bíblia fala que a terra teve um início e a terra terá um fim. Que na primeira destruição da terra as pessoas não acreditavam, estavam cada um vivendo a sua vida, uns casavam, outros se davam em casamento, ninguém acreditava que algo pudesse acontecer, todos zombavam e ridicularizavam Noé, que construía aquela arca. Tantos anos Noé ficou ouvindo escárnios e palavras daqueles que o ridicularizavam,
Até que num determinado momento, eles entram na arca, o Senhor fecha a arca por fora e as grandes águas vêm sobre a terra. E aquelas pessoas desesperadas batem nas portas dizendo: Noé, abre por favor, abre! Nós estamos morrendo! E ele está dizendo: eu não posso abrir. O Senhor fechou por fora. Era o dia do ajuste de contas com aquela geração perversa que não aceitou a salvação que estava sendo oferecida. De maneira semelhante, queridos, a Bíblia diz em uma série de textos que haverá um momento em que essa terra será destruída, que haverá um momento em que o juízo de Deus cairá sobre a humanidade. E a Bíblia diz que vai ser um momento em que algumas pessoas vão dizer para as montanhas: nos escondam e caiam sobre nós, como se isso pudesse proteger essas pessoas da punição, da justiça que Deus trará àqueles que rejeitaram a salvação que foi oferecida. E vai ser um dia de pesadas lágrimas, queridos. A Bíblia diz que será um dia de choro e de ranger de dentes. Enquanto existe vida, existe a oportunidade de aceitar o passaporte da salvação que Jesus nos oferece. Após a morte, nada que alguém faça pode tirar uma pessoa do inferno. Nenhuma cerimônia pode resgatar uma pessoa depois da morte. É em vida que tomamos a decisão. É em vida que você precisa reconhecer a necessidade que você tem de Cristo. É em vida que você precisa reconhecer e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconhecendo que sem Ele você está perdido. Quando nós conseguimos enxergar a vida desta forma, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos reconhecemos como pecadores que somos, nós temos a oportunidade de participar dessa tão grande salvação que está sendo oferecida por Jesus Cristo. E não apenas participar da salvação só naquele ato da entrega da vida a Jesus como Senhor e Salvador, mas Deus também nos convida a frutificar aqui na terra, a produzir frutos, a trabalhar para Deus de várias formas diferentes e produzir frutos na nossa vida espiritual que vão ser bênção para a nossa vida e agradáveis aos olhos de Deus. Observe, também já expliquei isso em outras aulas, que a Bíblia fala de 2 julgamentos. O julgamento de salvos e perdidos. Quem entregou a vida a Jesus como Senhor e Salvador, esse julgamento você não precisa se preocupar mais. Porque se a sua conversão foi verdadeira, se você realmente entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que em relação a esse primeiro julgamento, você não entrará em condenação porque passou da morte para a vida. Mas há um segundo julgamento, que é o julgamento das obras. Jesus diz que de toda palavra ociosa que alguém disser aqui nessa terra, há de dar contas no dia do juízo. Esse segundo julgamento é o julgamento das obras. E nesse julgamento das obras, os crentes vão passar. Se por um lado, a gente não precisa mais temer o primeiro julgamento entre salvos e perdidos, se realmente já fizemos a entrega da nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, em relação ao segundo julgamento, que é o julgamento das obras, nós temos que nos preocupar muito. Porque Deus vai dar uma recompensa para aqueles que o serviram e fizeram isso de boa mente, diz a palavra de Deus. Essa recompensa ela é chamada de galardão, mas a Bíblia também fala que de toda palavra ociosa nós haveremos de dar contas no dia do juízo, ou seja, de cada ato de desobediência a Deus, cada ato de rebeldia a Deus, cada ato de desvalorização das coisas de Deus, nós também vamos dar contas no dia do juízo. Então o dia do juízo é um dia de alegria para alguns e um dia de grande pavor para outros. Mas para todos os servos de Deus é um dia de prestação de contas. A Bíblia diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Lembra lá de 1 Coríntios, capítulo 3? Quando diz que alguns fazem obras para Deus, que são obras de madeira, palha e feno. Outros fazem obras para Deus, que são como ouro, prata e pedras preciosas. Quando você expõe esses elementos ao fogo,
você vai perceber que a palha vira cinzas, a madeira vira cinzas, o feno vira cinzas. Mas você vai observar que o ouro, a prata e a pedra preciosa não são destruídos pelo fogo. Essas obras que não são destruídas pelo fogo é aquelas obras que você faz na dependência de Deus. Porque qualquer um pode plantar e conseguir madeira, conseguir palha, conseguir feno. Mas quando alguém trabalha com ouro e prata e pedras preciosas, está trabalhando com elementos que Deus já criou e já pôs aqui na terra. Então Deus nos chama para trabalhar em cooperação com Ele, numa comunhão com Ele, permitindo que Ele encha a sua vida com o Espírito Santo, para que você realize as coisas que Ele quer que você faça, como um homem, como uma mulher, cheios do Espírito Santo. Quando você está buscando isso na sua vida, e a sua vida está cheia do Espírito Santo, isso é perceptível. A presença do Espírito Santo ela é notada. Ela não precisa ser dita. Não há necessidade. Quando você está perto de alguém que é cheio do Espírito Santo, você sente, você percebe isso. E Deus nos convida para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, de tal forma que os frutos da nossa vida possam honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Existem várias citações nos evangelhos do livro de Isaías. A essência do livro de Isaías é pregar a salvação. Pregar a vinda do Salvador. Esse Salvador já veio. É Jesus Cristo. Como está a sua vida com Ele? Nós estamos chegando no fim do ano. Entra ano, sai ano e a sua vida está igual, a sua vida está a mesma. Isso não pode continuar assim. Faça um propósito com Deus para começar realmente um novo ano novo. Faça um propósito com Deus de tomar as medidas necessárias para que a sua vida seja corrigida naquilo que não agrada a Ele. Ponha por escrito os seus planos para o ano que está iniciando, mas não jogue isso dentro de uma gaveta, não. Leia isso todos os dias, para que você se comprometa com as atitudes necessárias para alcançar esses objetivos. Paulo diz isso. Eu prossigo para o alvo, lá em Filipenses, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu quero viver plenamente aquilo que Deus planejava para mim quando Ele me resgatou. Não quero viver pela metade. Pensa nisso com carinho. Esse ano que inicia pode ser o ano da grande mudança da sua vida, mas só será se você quiser. Deus faz a parte dele, mas é necessário que você queira, que você se comprometa com Deus, que você faça aquilo que lhe cabe, que você obedeça às orientações que o Senhor nos dá. Vamos orar, queridos? Infelizmente o nosso tempo já está se encerrando, mas eu espero que algo de bom tenha ficado no seu coração através dessa palavra. Deus vivo, Deus santo, Deus todo-poderoso, eu sei que algumas pessoas estão levando a sério esse momento, Pai. Algumas pessoas estão reconhecendo que entra ano, sai ano e a vida delas está igual. Eu quero clamar, Pai, nesse momento que haja de fato agora, Pai, uma decisão nesses corações, Pai. Se há alguém que está participando dessa aula que não havia entregue ainda a vida a Jesus Cristo, que esse seja o momento de entregar. Se há alguém que está participando dessa aula que estava com a vida fria, com a vida morna espiritualmente, que seja um tempo de voltar a buscar a Tua presença com intensidade e de sentir a alegria do Teu Espírito Santo. Mas se há alguém, Pai, que ainda não está conseguindo colocar em prática os Teus planos e que sente a vida numa mesmice, num marasmo que não tem progresso, que esse ano que está iniciando, Pai, de 2022, seja realmente um ano de mudanças, Pai. Um ano em que nós vamos nos comprometer em obedecer às orientações da Tua Palavra e buscar do Senhor orientações para fazer aquilo que é necessário, para que o nosso ano novo seja realmente novo, Pai. Seja um ano de viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Que seja um ano que a nossa vida traga alegrias para o Teu coração, Pai. Que seja um ano de obediência, de louvor e de adoração, mas um ano de frutificação para cada um de nós, Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao nosso lado para nos abraçar e nos proteger. Que o Senhor esteja atrás de nós
para evitar que homens maus e perversos nos armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de nós, para nos amparar quando nós cairmos. Que o Senhor esteja dentro de nós, para nos consolar quando nós estivermos tristes. Que o Senhor esteja acima de nós, para nos abençoar e para fazer aquilo que está além das nossas forças. Que assim nos abençoe e nos proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos envia agora para transformar o mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Um grande abraço. Fiquem na paz.